Pessoal, boa tarde, quase boa noite. Eu estava transmitindo previamente, até pouco tempo, um vídeo, a internet saiu do ar e nós vamos recomeçar, para quem não ouviu ainda. Eu sou Alessandra Morelli, sou médica oncologista aqui de Porto Alegre e nós vamos falar hoje para pacientes que estão em tratamento oncológico quando se deve chamar o seu médico. Nós sabemos que, em geral, quando se inicia um tratamento quimioterápico ou radioterápico, existem uma série de recomendações e de possíveis para-efeitos que podem acontecer e que geralmente o médico já explica na consulta para o seu paciente as principais consequências desse tratamento e que medidas devem ser tomadas. Mas é muito comum que surjam dúvidas da necessidade de se comunicar o médico ou não diante de alguns para-efeitos. Então, hoje eu vou listar para vocês alguns para-efeitos que são necessários que sejam comunicados de uma forma mais rápida para o médico ou para a equipe médica. Nós vamos falar, então, inicialmente sobre um dos principais para-efeitos da quimioterapia, que a quimioterapia pode eventualmente provocar, que é a febre. Nós consideramos a febre, a partir de 38 graus, um dos sinais de alerta, quando o paciente está em tratamento, porque ela pode sinalizar para uma infecção em atividade. Quando o paciente tem essa temperatura a partir de 38 graus, então é importante que se comunique o médico ou a sua equipe. E, em geral, essa combinação também com relação à comunicação, ela deve ser feita na consulta e identificar no médico e na equipe de que forma fica mais fácil esse acesso. Existem equipes que preferem o contato por mensagens, equipes que preferem o contato através de uma secretária, de um assistente. Outras equipes preferem que o paciente, diante de alguns sinais e sintomas, venha diretamente à emergência. Então, isso é importante que você combine previamente com o seu médico para que não exista nenhum desconforto ou uma situação mais alarmante, não é? E emocionalmente mais angustiante no momento em que isso acontecer. Então, seguindo, nós já falamos da febre. Outro sintoma importante também é os tremores. Muitas vezes o paciente não apresenta febre, mas ele pode apresentar tremores ou calafrios. Da mesma forma, esses tremores ou calafrios incontrolados, eles podem traduzir um quadro que nós chamamos de bacteremia. E também é um dos sinais importantes e que devem ser comunicados imediatamente à equipe. Um sintoma que é muito comum em tratamentos quimioterápicos são os vômitos. Nós, em geral, quando iniciamos uma quimioterapia, nós já avisamos o paciente de que aquele tratamento, porventura, pode provocar náuseas e vômitos, e já deixamos previamente as medicações que são necessárias caso eles aconteçam ou até que se tome por tantos dias após o tratamento. Mas se esses sintomas acontecerem por mais de 12 horas, eles podem provocar um quadro de desidratação e isso faz com que o médico precise ser avisado porque pode ser necessário uma internação ou uma ida ao hospital para uma hidratação endovenosa. Além dos vômitos, a constipação intestinal, que é o que? É o mau funcionamento do intestino, que pode acontecer quando nós utilizamos em alguns pacientes as medicações que são preventivas dos enjoos. Essas medicações, elas podem ressecar o intestino, digamos assim. E isso provoca a constipação intestinal. Então, uma constipação intestinal que perdure por mais de 3 dias, 4 dias, também é um sinal de alerta e que o seu médico deve ser comunicado.
Por outro lado, a diarreia também é um sinal de alerta quando acontece por um período de mais de 12 horas. Então, um paciente que tenha em torno de 4, 5, 6 episódios de diarreia por dia de forma descontrolada também pode apresentar um quadro de desidratação e pode também ser um sinal ou de toxicidade em excesso da quimioterapia ou de alguma infecção intestinal que precisa ser combatida. Então, uma diarreia em excesso também deve ser comunicada à equipe médica. Além disso, as consequências dos vômitos em excesso e da diarreia em excesso principalmente se traduzem na desidratação. E existem alguns sinais que transmitem a informação de que aquela pessoa pode estar desidratada. Então, assim, se a pessoa tiver as mucosas secas ou tonturas e vertigens, principalmente quando fica em pé, esses sinais podem mostrar que além dos vômitos e da diarreia, a pessoa já está entrando num processo de desidratação. Associados também, por exemplo, à respiração acelerada. É um outro sinal que precisamos ficar alerta. Então, por favor, se houverem um desses sintomas que expliquem ou que justifiquem um quadro de desidratação, devem ser comunicados. Sangramentos ou hematomas espontâneos. Então, qualquer sangramento que aconteça via nasal, via mucosa oral, vaginal ou via intestinal, é importante que o médico seja comunicado. Os sangramentos espontâneos, eles podem mostrar um alerta de que, por exemplo, as plaquetas podem estar baixas. Então, em função do tratamento oncológico. Então, é importante que isso também seja avisado com uma certa brevidade. A respiração curta ou dor no peito. Sempre deve ser avisado o médico imediatamente ou, se caso você não consiga um contato rápido, dirigir-se à emergência de uma forma rápida, porque pode ser um evento cardíaco ou pulmonar e que precisa ser investigado. Além disso, sangramentos, além dos que eu já comuniquei, sangramento nas fezes ou na urina, da mesma forma, você deve sempre avisar a equipe médica de qualquer tipo de sangramento. Fadiga em excesso. Se sabe que a quimioterapia e alguns outros tratamentos com medicações via oral também podem provocar a fadiga em excesso, ou seja, um cansaço. Mas uma fadiga que o paciente, por exemplo, não saia da cama o dia inteiro e aquilo não é o normal daquela pessoa, nós precisamos avisar a equipe médica, porque a fadiga em excesso pode mostrar ou alertar que a imunidade daquela pessoa não está adequada ou eventualmente algum outro problema pode estar acontecendo. Os batimentos cardíacos acelerados também podem traduzir alguma situação de emergência que precisa ser investigada. A dificuldade para se alimentar ou a perda de peso de forma continuada. Cada paciente tem a sua maneira de reagir e de se apresentar. Mas, quando existe uma dificuldade do paciente de se alimentar por muitos dias, nós precisamos estar atentos das razões pelas quais isso pode estar acontecendo e também precisa comunicar à equipe médica. Feridas na boca são uma das causas que podem justificar a dificuldade da alimentação. Essas feridas podem surgir em vigência do tratamento por uma causa dos quimioterápicos, por exemplo, ou das medicações que estão sendo ingeridas. E existem tratamentos que podem ser necessários, como antifúngicos ou eventualmente até aplicações de laser para aliviar esses sintomas e permitir que a pessoa consiga se alimentar de uma forma adequada. Congestão nasal e secreção nasal ou tosse. Da mesma forma, esses sintomas mostram que pode estar acontecendo alguma infecção
de vias aéreas superiores ou até uma infecção pulmonar e precisa de uma investigação mais adequada. Dormência ou formigamento nos pés e nas mãos. Existem alguns quimioterápicos que podem provocar a dormência com o passar do tempo, com o passar dos ciclos, essa sensação nas mãos e nos pés. Mas quando isso acontece de uma maneira súbita e progressiva, há necessidade de comunicar o seu médico, porque pode existir aí alguma alteração neurológica. Esses foram os principais sintomas e sinais que eu mostrei relacionados a questões que podem ser mais graves em vigência de um tratamento oncológico e que se precisa que o paciente tome uma atitude, e a sua família também, para que as coisas não evoluam de maneira inadequada, digamos assim. Mas é importante também que o paciente seja proativo e que, mesmo os sintomas mais leves, que não exista a necessidade de uma comunicação rápida para a equipe médica, é importante que você possa anotar mesmo os sintomas mais leves e na próxima consulta conversar com seu médico sobre o que pode ser feito para melhorar essa questão, se isso é normal ou não, enfim, seja proativo, estude sobre o seu tratamento, procure se informar melhor. Isso vai lhe ajudar bastante na evolução e na sua saúde. Eu acho que por hoje era isso. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Se for possível, vou responder algumas perguntas na sequência. E até a próxima. O meu nome é Alessandra Morelli, eu sou oncologista e trabalho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um bom final de dia e até mais.